Olá e sejam bem-vindos. O meu nome é Mafalda e o vídeo de hoje vai ser novamente composto por duas partes. Na primeira parte vamos falar de astrologia e sobre a lua nova em Escorpião que vai acontecer amanhã, dia 1 de novembro. E na segunda parte nós vamos ter uma tiragem de tarot onde vamos ter uma mensagem do teu lado sombra. Na tiragem de tarot de hoje nós não vamos ter a opção de escolha de grupos. Eu senti que esta mensagem devia ser só uma para o coletivo, mas eu irei explicar melhor isso quando chegarmos à parte do tarot. Vamos agora dar então início à parte de astrologia e vamos novamente falar do que é uma lua nova. E a lua nova representa o início de um novo ciclo lunar. Todos os meses há uma lua nova, é sempre o início daquele ciclo lunar naquele signo. Esta é uma altura em que a lua não se vê, mas em que ela está lá. Então é como se fosse um recipiente vazio e que está pronto a ser preenchido com os nossos desejos, com os nossos sonhos, e isto faz com que a lua nova nos ofereça possibilidades de apostar nesses sonhos. As luas novas são uma ótima altura para fazer planos ou colocar projetos em movimento, pois tudo o que for iniciado durante esta fase tem grandes possibilidades de sucesso. E como eu digo sempre nos vídeos, a nível da agricultura, é na lua nova que se semeiam as sementes, que se colocam as sementes para a terra. Aproveitem então esta fase da lua para lançar as vossas intenções, de maneira a que as mesmas possam desenvolver-se e crescer. Mas agora atenção, como eu também digo sempre, não é fazerem o pedido e ficarem à espera que o mesmo se realize. Vocês têm que se empenhar e trabalhar nele, têm que se comprometer e mexer-se. E também é importante que vocês tornem os vossos objetivos claros e concisos. Agora, o signo de Escorpião. Escorpião tem a fama de ser muito intenso. E Escorpião é um signo muito intenso, que lida frequentemente com mudanças interiores, atravessando períodos de sombra que podem ser longos. Mas são esses períodos de sombra que permitem que as pessoas com fortes energias deste signo vão ganhando nova consciência sobre si mesmos quando saem dessa sombra. Escorpião é também um signo que está relacionado com a morte e pode ser no sentido figurado, com o renascimento e com a transformação espiritual. Escorpião está também ligado com tudo o que é tabu, por assim dizer, na nossa sociedade. Oculto, mistérios, vampiros, noite, pronto, tudo o que seja a nível de sombra está muito associado com o signo de Escorpião. E as pessoas deste signo, ou com energias, bastantes energias deste signo, sentem as coisas de uma maneira muito profunda e muito intensa, mas em segredo. Eles são muito secretos e muito desconfiados, mas também são bastante leais e sabem guardar segredos. São pessoas com bastante coragem, determinação e força de vontade. Já no seu lado sombra, eles podem ser possessivos, controladores e manipuladores. Esta lua nova em Escorpião vai acontecer amanhã, dia 1 de novembro, pelas 12h47, hora de Portugal continental, meio-dia e 47. E esta lua nova vai nos convidar a mergulharmos bem fundo dentro de nós e vermos o que é que nós podemos deixar ir. Sejam pessoas, memórias, projetos ou mesmo hábitos que já não nos servem mais. É uma boa altura para processos de cura interna, finalizações e desapegos. E esta lua nova em Escorpião intensifica as nossas emoções e os nossos sentimentos, mas também acentua a nossa intuição, fortalecendo os dons psíquicos. E atenção, que esta lua nova acontece na altura do Halloween e do Dia dos Finados, que a nível de espiritualidade fala-se que é
quando o véu entre este mundo e o próximo está mais fino. Por isso é que há muitos rituais que são feitos nesta altura, porque é quando o véu está mais fino. É quando o véu está mais fraco, e por isso tenham também muito cuidado com o que é que façam nesta altura, porque podem estar a atrair coisas que não deviam estar cá e que não deviam conseguir passar para cá. Ok? Por isso muito cuidado. E esta lua nova pode também despertar em vocês sentimentos de insegurança e de instabilidade, pois pode ser difícil gerir aquilo que sentem ou aquilo que descobrem. Porque lembrem-se que se vocês estão a ir mesmo dentro de vocês para escarafunchar lá no fundo, podem trazer coisas que vocês se calhar nem sabiam que lá estava. Mas uma vez que a energia de Escorpião tende à introspeção, esta é então uma boa altura para vocês voltarem mais para vocês e refletirem sobre o que é que precisam de mudar na vossa vida. Para quem fica pela astrologia, muito obrigado por terem estado aí. E para quem vai seguir para o tarot, eu vejo-vos já. Olá e sejam bem-vindos à parte do tarot. O tema de hoje é a mensagem do teu lado sombra. E como eu já referi na introdução, nós hoje não vamos ter opção de escolha dos grupos, pois eu senti que a mensagem seria para o coletivo. Mas antes de fazer a tiragem, eu quero falar um pouco do nosso lado sombra, e atenção que esta é a minha opinião pessoal, mas no meu ponto de vista, a informação que nos chega hoje em dia não é, para mim, a mais correta. E eu quero que vocês interiorizem, antes de começar, que para haver sombra tem de haver luz. É impossível haver sombra na escuridão. E todos nós temos luz e sombra dentro de nós. O que se passa é que desde muito cedo nós somos condicionados a esconder o nosso lado sombra. Os nossos pais, a nossa família, os nossos educadores, a sociedade, toda a gente, em vez de nos fazerem aceitar a nossa sombra e de nos ajudarem, se calhar, a direcionar essa sombra para coisas positivas, ou de nos ajudarem a encontrar uma maneira de melhor lidar com essa sombra, tentam fazer-nos mal por termos esse lado. Vamos imaginar uma criança, não é? Bem pequenina, vamos imaginar uns 2, 3 anos, está a brincar com o vizinho tira-lhe qualquer coisa, a criança não gosta, dá um murro. Todas as pessoas vão logo, entre aspas, atacar aquela criança que deu um murro, que não devia ter dado um murro, porque coitadinho da outra criança. Ou seja, torna-se logo aqui uma situação de vítima e de vilão. Mas se calhar ninguém perde realmente tempo a tentar perceber porque é que aquela criança deu um murro e porque é que a primeira criança inicialmente tirou algo da segunda criança sem lhe pedir e sem o consentimento desta. E é isto que eu quero que vocês às vezes também reflitam um pouco. É que somos muito rápidas a julgar e a dizer, ok, tu deste murro, fizeste errado, mas e a primeira criança que roubou o que quer que seja da segunda? Também não agiu mal? Porque é que roubar não é visto de maneira, neste caso, porque é que roubar algo não é visto de forma tão grave como a criança que deu um murro? Tudo bem que a gente sabe que não se deve partir para a agressão, mas... E atenção que eu não estou aqui a defender a agressão, mas estou a tentar chamar a atenção para a forma como realmente nós somos educados desde novos pela sociedade. Aquela criança que foi, de certa forma, roubada, que foi invadida no seu espaço porque lhe tiraram algo que era dela sem o consentimento, vai se sentir desamparada e sem apoio do que as pessoas que a deviam apoiar. E se é uma criança que, por acaso, tem muito fogo no mar, no mapa natal,
e que realmente tem muita energia e tem propensão para a violência, é tentar arranjar algo que aquela criança consiga gastar as energias. Ou tentar, e se é alguém que tem muita raiva, de alguma forma, tentar ver como é que a criança ou o jovem, a pessoa pode utilizar essa raiva de forma mais produtiva. Muitos artistas ou muitos escritores de canções, alguns deles com passados bem difíceis, tornaram essa raiva, tornaram esse lado sombra deles em escrever canções que puseram a raiva em letras de canções. E, por exemplo, eu quando estou a falar em lado sombra, eu falo dos sentimentos e emoções com energias mais negativas, como a raiva, a ira, a obsessão, o ciúme, a teimosia, a birra, etc. Mas também sentimentos como a tristeza, a depressão, a insegurança, porque tudo isto é visto como mau pela sociedade. E também a nível espiritual, há aquela tendência, e ouve-se muitas vezes falar os tais gurus da espiritualidade, dizerem que quando estamos baixos temos que ignorar, temos que arranjar, temos que ficar positivos. E para mim está errado, porque nós somos humanos, nós temos direito a ter as nossas emoções, temos ter os nossos dias mais baixos, mais negativos. Nós não somos robôs para estarmos sempre em modo automático e estarmos sempre bem. Nós temos de aprender a conviver com a nossa sombra, porque a nossa sombra faz parte de nós. E se pensarmos de que tudo neste planeta funciona em equilíbrio, o facto de nós estarmos a viver demais a nossa luz vai fazer com que outras pessoas vivam demais a sua sombra, para que se possam criar as polaridades dentro da sociedade. Daí ser importante que nós consigamos encontrar o equilíbrio dentro de nós, entre a nossa luz e a nossa sombra. Porque se o fizermos também de forma consciente, não só nos estamos a aceitar como somos e a aceitar a nossa sombra, a integrá-la, como estamos também a ajudar no equilíbrio do planeta. E isto é o que eu acredito. E é com isto em mente que eu senti que devia trazer este tema para a tiragem de hoje. Porque isto precisa ser falado. A sociedade está doente. E eu acredito que muito dessa doença passa mesmo por sermos tão críticos e rápidos a julgar o outro, em vez de realmente passarmos tempo a falar com o outro, a tentar entender porque é que age da maneira que age. Nós temos a maioria da sociedade, neste momento, a passar para fora uma imagem de quase perfeccionismo, quando por dentro vivem numa sombra imensa. Quanta gente não passa imagem de terem uma vida fantástica e fabulosa e por dentro estão com uma grande depressão. Estas pessoas não estão a ser verdadeiras nem com elas, nem com os outros. E eu espero que este vídeo vos faça pensar e que vos faça refletir e também que vos ajude a aceitarem o vosso lado sombra e a tentarem integrá-lo no vosso dia a dia. E eu vou falar de mim. Eu tenho dias em que me vou abaixo. Tenho dias em que eu preciso estar sozinha, com os meus pensamentos, e onde se calhar me autocritico demasiado. E eu no passado fazia aquilo que os gurus dizem. Se tens um pensamento mau, transforma por uma coisa boa. Só que isso não me estava a ajudar. Então o que eu fiz também foi um dos conselhos que eu ouvi, é quando digo alguma coisa mal ou quando algum pensamento mau me vem, eu acrescento um mas e arranjo algo positivo. Mas também com o passar dos anos, porque sim, eu já ando nisto há alguns anos, eu comecei a adotar a técnica de aceitar quando eu estou baixo, quando eu estou em baixo e me sinto um bocado pó depressiva, eu comecei a aceitar que por esse dia eu vou me permitir sentir assim e vou me permitir estar assim.
Porque eu sei que não é o que eu realmente sinto ou o que eu penso sobre mim, mas naquele dia eu preciso de aceitar a minha sombra e saber que ela vai passar. E a verdade é que desde que eu comecei a agir assim, eu tenho me sentido muito mais equilibrada e muito mais positiva de maneira mais regular. Tenho muitos mais dias positivos do que negativos, do que quando eu ficava chateada comigo no passado por ter um dia tão negativo. Porque eu, quando ficava chateada comigo, geralmente esses dias tendiam-se a prolongar. E é esta a mensagem que eu quero passar, mas vamos agora começar com o tarot. E eu vou fazer aqui duas perguntas separadas. A primeira eu vou perguntar diretamente se o nosso lado sombra é mau. E depois vamos então ver qual é a mensagem que o nosso lado sombra tem para nós, coletivo. Mas a primeira pergunta que nós vamos fazer é se o nosso lado sombra é mau. Nós temos o As de Copas, o Valete de Copas e a Roda da Fortuna. Isto é claramente um não. Nós começamos com o As de Copas. O As de Copas é uma carta muito bonita. Aliás, toda esta tiragem está bonita. Mas nós temos aqui duas cartas de copas, o que nos mostra que o nosso lado sombra está ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Sim, faz parte de nós. O As de Copas é uma oportunidade de conseguir satisfação emocional. E é logo a primeira carta que aparece, o que me mostra que sim, que se nós aceitarmos o nosso lado sombra e o conseguimos trabalhar e ver o nosso lado sombra como uma oportunidade de crescimento, que a roda pode rodar, que a roda vai rodar a nosso favor. A roda da fortuna fala realmente quando as coisas estão um bocado, normalmente, quando as coisas estão mal e rodam para o bem, fala de uma mudança para o lado positivo. E depois aqui o Valete de Copas fala daquele amor puro, daquele amor de infantil, de criança, que não vê maldade. Daí lá está, se calhar dizer, se calhar aquele menino, quando deu um murro a outra criança que lhe roubou qualquer coisa, não fez com maldade, fez como defesa do que era seu. Mas o nosso lado sombra não é mau, tem a ver com as nossas emoções, com nós aprendermos a trabalhar com elas, porque depois também lá está, o Valete de Copas também fala de uma criança que está a aprender a lidar com as emoções. Mas temos aqui uma oportunidade fantástica, aceitarmos o nosso lado sombra é uma oportunidade fantástica de crescermos a nível das nossas emoções, que nos vai trazer mudanças muito positivas para a nossa vida. E eu confirmo porque é algo que realmente tenho andado a fazer e que tem acontecido comigo. Já sabemos agora então que o nosso lado sombra não é mau, muito pelo contrário, é algo muito bom. Agora vamos ver qual é a mensagem que o nosso lado sombra tem para nós, para o coletivo.
Ora bem, esta aqui saltar e eu vou juntar aqui a esta. E então nós temos aqui o mundo com o 4 de paus. Deixa eu meter isto direitinho. O 9 de copas com o 2 de copas. O 5 de ouros com o carro. E 3 de espadas com o 3 de copas e o diabo. Epá, a sério, eu estou emocionada. Eu estou mesmo muito emocionada com esta tiragem. Porque eu, quando decidi trazer este tema, e apesar de já ter uma noção de quão importante é integrarmos o nosso lado sombra, a mensagem é bonita. A mensagem é bonita. Nós temos aqui cartas de equilíbrio ou de harmonia. Olhem aqui, olhem esta linha de baixo. Tirando esta aqui, olhem aqui esta linha de baixo. Olhem aqui, carta tão bonita. E isto até é um gato com uma raposa. Ou são dois gatos? Possivelmente são dois gatos, mas seja como for, duas cores diferentes. Aqui novamente dois gatos, duas cores diferentes. E aqui um gato preto e um gato branco, lá está representando a luz e a sombra. Precisam de estar em sintonia para o carro andar para a frente, porque senão não anda. Se a luz for para um lado e a sombra for para o outro, o carro não anda, fica parado. A sério, eu estou mesmo muito emocionada. E depois temos aqui esta carta que é a carta de felicidade, de desejos realizados. O que é que o nosso lado sombra a nível coletivo? E não deixa de ser engraçado que eu senti que isto deveria ser para o coletivo e começamos com a carta do mundo. Qual é então a mensagem do lado sombra para nós, para a humanidade, para o coletivo? É mesmo isso, é de aceitar e integrar o nosso lado sombra, encontrar aqui um equilíbrio, uma harmonia entre a nossa luz e a nossa sombra, para que possamos sair da tristeza em que nós estamos, porque depois nós temos aqui o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta que fala de tristeza, da sensação de abandono, da não inclusão, porque temos aqui este gato que está na neve, e estou a olhar aqui para, a partir será a janela de uma igreja, onde está a luz, onde está quente lá dentro, e ele está cá fora. Portanto, há essa sensação de abandono, de exclusão. Mas se nós formos capazes de integrar, sim, o nosso lado sombra, vamos conseguir sair disto e levar a nossa vida em frente. Agora, os obstáculos é o nosso medo, acima de tudo é o nosso ego. Se calhar também como é que nós vamos, é o medo da reação dos outros, em relação ao nosso comportamento. E atenção, que eu quando digo aceitar o vosso lado sombra, não estou a dizer para partirem à porrada para toda a gente. Calma, não, não é isso. Mas se realmente são pessoas que têm muito fogo no vosso mapa natal, vocês são pessoas impulsivas. São pessoas impulsivas, são pessoas. E, por exemplo, eu falo por mim, eu tenho água e fogo. Eu sou uma pessoa de emoções fortes e ardentes. E sim, eu irrito-me com muita facilidade, mas muitas vezes, como carneiro que sou, sim, muitas vezes a minha vontade é de partir à estalada para toda a gente.
mas eu já consegui arranjar formas de acalmar essa minha impulsividade. E passa muito pela meditação, pela introspeção e, sem dúvida, o ter aceitado que isso faz parte de mim. Isto também estar a ajudar as pessoas também me ajuda imenso. Exercício físico também ajuda. Cada um de vocês vai ter que encontrar a melhor forma de conseguirem realmente incluir este lado sombra em vocês. E muitas vezes pode ser, como eu digo, epá, alguma coisa vos correu mal no trabalho, o dia não vos correu bem, vocês chegam a casa, sentem-se uns fracassados, as piores pessoas ao cimo da terra. Aceitem esses sentimentos, mas digam para vocês: eu por hoje vou aceitar isto, amanhã vou estar melhor, mas eu por hoje vou aceitar este meu lado. Porque aqui a carta do diabo fala realmente muito dos nossos medos, das nossas inseguranças, e fala também muito do ego. E ao mesmo tempo, é assim, com estes três de espadas aqui, é como se vocês, de certa forma, têm medo de ser felizes. Vocês já estão tão habituados à vossa dor que vocês têm medo de ser felizes. Uma pergunta para vocês, para refletirem nisto: se têm mesmo realmente medo de serem felizes, ou se têm medo de ir ao fundo de vocês, às vossas entranhas, e tentar perceber onde é que vocês próprios, onde é que os vossos receios estão, onde é que vocês estão a autossabotar, onde é que vocês perderam o vosso poder pessoal. O diabo também fala muito na recuperação do poder pessoal, e vocês com estas cartas aqui parece que não querem buscar esse poder pessoal. E depois com o 3 de copas também pode falar da situação de terem receio do que é que os vossos amigos vão pensar. Porque muitas vezes seguir este caminho implica solidão, implica afastar-nos dos nossos amigos porque deixamos de ter os mesmos tipos de conversa. Quando nós começamos nesta transformação, é um caminho difícil, porque aquelas conversas banais que nós tínhamos antigamente com os nossos amigos já não são suficientes, já não temos vontade de ter essas conversas e acabamos mesmo por nos afastar disso, afastar sem querer e de pessoas que faziam parte da nossa vida. E talvez vocês tenham medo disso também, saberem que se vocês aceitam esta transformação, que podem ter que se afastar dos vossos amigos, o que também vos pode fazer terem, ter então mais medo de lidarem com as vossas sombras. O diabo também fala muito nisso, é uma carta que fala muito dos nós termos medo das nossas próprias sombras. E estamos também aqui a falar da mensagem da sombra para vocês. Mas é isso mesmo que eu estou aqui a ver. Depois com o 9 de copas e o 2 de copas no meio. 9 de copas que fala de um desejo realizado, dos nossos desejos realizados. E o 2 de copas que fala na harmonia. Normalmente o 2 de copas normalmente até fala de reciprocidade numa relação. Mas como nós estamos a falar aqui da sombra, fala aqui, eu sinto que está a falar aqui de realmente haver aqui um equilíbrio no dar entre o lado sombra e o lado luz. E depois lá está, esta carta era melhor exemplo que este. Mas vocês estão aqui a conduzir o carro, têm a vossa sombra e a vossa luz. Elas têm que estar a seguir na mesma direção para que a vossa vida, o vosso carro possam dar para a frente.
E eu quero tirar agora aqui uma carta de um oráculo, e eu sei que isto se calhar é um bocado incongruente, mas eu por alguma razão sinto que é daqui deste oráculo que eu tenho que tirar uma carta e que é este aqui, trabalha a tua luz. Estamos a falar de sombra, mas eu sinto que é daqui que eu tenho que tirar uma carta e vamos ver então qual é a mensagem. Opa! Faltou logo esta aqui. Missão dupla. Canalizar e elevar a humanidade. Acaba de ir um bocado de acordo àquilo que eu tenho estado a dizer, é que a partir do momento que vocês realmente conseguem equilibrar isto dentro de vocês, deixa, de certa forma, de haver aquelas polaridades a nível da sociedade. Porque se nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa, e vamos usar um exemplo mais simples, uma pessoa que seja completamente religiosa, que siga a religião a 100%, que vá à missa, tudo, reze mais alguma coisa, vamos ter aqui uma pessoa que é 100% anti-religião. E é isso que cria os extremos e as polaridades, porque é a forma do planeta, da humanidade, encontrar o equilíbrio. É havendo as polaridades, para haver aqui o equilíbrio na balança. Agora, se vocês conseguirem juntar aqui estas duas e para vocês próprios fazerem o equilíbrio, nós estamos então a elevar a humanidade, como diz aqui. Canalizar e elevar a humanidade. Canalizar pode ser isso, canalizarem o vosso lado de sombra para elevarem a humanidade, mas vamos ver o que é que nos diz aqui. 125. Os Pleiadianos são um grupo de seres estelares dedicados a elevar a vibração do planeta e a partilhar a nova consciência através de criações e tecnologia. Têm encarnado na Terra quase desde o princípio da humanidade. És uma alma com uma missão dupla: crescer a nível da alma e elevar a vibração do planeta. Se sentiste um apelo para escrever, falar ou canalizar, este é o teu sinal para continuares a fazê-lo. O teu trabalho é divinamente guiado. De todas as almas, os pleiadianos são os mais faladores. Por isso, se calhar já começaste a canalizar parte deste trabalho para a terceira dimensão. Obrigada por fazeres a tua parte no grande plano. A tua presença e luz únicas são necessárias. Agora, se quiserem, podem copiar isto aqui. Isto é tudo aqui então que eu tenho para vocês para a tiragem de hoje. E eu espero que realmente tenha sido um vídeo que vos tenha feito pensar e que vos faça pensar nos próximos dias, nos próximos tempos. Que, como eu já disse e volto a dizer, eu acho que isto é importante para haver equilíbrio no planeta, para que realmente possamos levar a humanidade a outros rumos. É preciso que nós consigamos equilibrar dentro de nós a nossa sombra e a nossa luz. O meu obrigado por terem estado aí. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que isto tenha sido útil. Se puderem dar um like, eu agradeço. Também é uma forma de promover o canal. Também podem partilhar o vídeo, se assim o acharem. E olhem, mais uma vez o meu obrigada e até à próxima.